do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que traz uma pauta importantíssima para a gente hoje, as queimadas que têm acontecido no Brasil. Nessas últimas semanas, os olhos do país estão voltados para a crescente devastação que o fogo vem causando nas florestas das regiões centro-oeste e norte do Brasil. As imagens chocantes de animais mortos ou gravemente feridos pelo fogo no Pantanal correram todo o país. Esse bioma, localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está sendo severamente afetado. Tem o maior número de focos de calor dos últimos 10 anos e, segundo pesquisadores, brigadistas e voluntários que atuam na região, cerca de 90% dos incêndios têm origem humana e ilegal. Mas os incêndios florestais no Brasil, infelizmente, atingem também outras áreas. A região amazônica, por exemplo, que no ano passado alarmou o mundo com a devastação causada pelo fogo, neste ano de 2020, volta a viver uma situação bastante dramática, com vastas áreas consumidas pelas chamas. Segundo a agência de notícias Amazônia Real, a terra indígena do Xingu, no nordeste de Mato Grosso, é o território indígena do Brasil que mais tem sofrido com as queimadas e incêndios florestais em 2020. Desde quando começou esse período mais intenso da chamada temporada do fogo na região amazônica, isso aconteceu a partir de julho. Para uma conversa sobre essas queimadas, suas consequências na vida das pessoas que habitam a região do Xingu, nós trazemos o Fundo Brasil de Direitos Humanos, representado pela superintendente adjunta Aline Andrade, que sempre está aqui com a gente, participando. Nós também estamos com a Kátia Ono, que é assessora técnica e articuladora comunitária do Instituto Socioambiental, e também com a gente, Josefa Oliveira, que é integrante do movimento Xingu Vivo para Todos. Kátia, Josefa, Aline, um prazer receber vocês todas aqui. Eu já vou emendar a primeira pergunta e daí a gente vai se cumprimentando conforme eu vou fazendo as questões, tá bom? Quero começar, inclusive, com a Josefa, que é do Movimento Xingu para Sempre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque no ano passado as queimadas já foram muitíssimo graves, né, Josefa? O que aconteceu no ano passado para cá? Houve alguma ação de prevenção do poder público? Porque a gente vê uma repetição dessa situação, né? Boa tarde, Josefa. Então, boa tarde a todas participantes dessa live. Falando sobre as ações do governo em relação às queimadas e desmatamento na Amazônia, a gente vê um retrocesso, porque o governo brasileiro, ao invés de criar novas expectativas de prevenir e combater as queimadas na Amazônia e também no país, pelo contrário, eles tiveram um retrocesso, tendo aí o afastamento de alguns servidores públicos, tanto do IBAMA quanto de outras instituições, no qual tinham um quadro efetivo de combate às queimadas e o desmatamento em nossa região. Altamira, sendo o município brasileiro campeão de desmatamento da Amazônia Legal, em 2019, teve mais de 297,3 quilômetros de área desmatada no Pará, de acordo com o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós, que somos ribeirinhos aqui, atingidos pelo impacto de Belo Monte, vimos na frente da nossa cidade o que Belo Monte fez com a nossa vista de frente da cidade, que foi a queima e o desmatamento da Ilha do Arapujá. Isso daí repercutiu em diversos sites internacionais, também aqui da região, que foi a queimada dessa ilha aqui, a destruição que está hoje aí mostrando o desrespeito à população ribeirinha, aos pescadores também, aos povos indígenas de nossa região. E em um assentamento rural, situado no distrito de Castelo de Sonho, que é próximo de Altamira, hoje as chamas devoram mais de 6 mil hectares de floresta e parte do incêndio foi provocada por grileiros, que hoje são mais de 140 dentro do assentamento. E outra parte foi provocada por uma mineradora que se instalou dentro desse assentamento e está tentando acabar com o mesmo para seguir destruindo a área. Então, isso são informações no qual a gente vai juntando e vendo também aos nossos olhos que a queimada hoje em nossa região, em vez de diminuir no tempo em que estamos, ela continua avançando. Sim. Kátia,
Você, inclusive, está coordenando esses esforços do Instituto Socioambiental de apoio ao combate aos incêndios, né? Eu queria que você desse um panorama para a gente sobre qual a situação das queimadas na região do Xingu, especificamente. A gente sabe, por notícias, inclusive, que já saíram na imprensa, que o governo vem desmontando, de certa forma, esses órgãos fiscalizadores, o ICMBio, o IBAMA, que atuam para que essas situações não aconteçam e, caso aconteçam, para que sejam contidas assim mais rapidamente. Então, como que você tem visto essa situação? E dá um panorama para a gente, por favor. Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Bom, o Xingu está vendo, a gente está vendo um dos maiores incêndios aí dos últimos tempos, né? Assim, 2010 foi o maior incêndio que o Xingu já viveu, e a perspectiva é que os incêndios desse ano sejam maiores em área e também na característica dos incêndios, né? O tipo de incêndio que está acontecendo agora nunca foi visto, né? Que a gente fala da presença de fogo extremo dentro do território, né? A região sul é a mais afetada. A gente está assistindo algumas coisas desde julho, em média proporção, mas agosto explodiu, né? Esse ano, a gente tem um ano diferente, né, dos últimos 3 anos. A condição climática de muita seca, alta temperatura e ventos diferenciados, né, dos outros anos. E o que a gente teve esse ano é que houve um atraso nas contratações, né, dos brigadistas, e também um pouco de dificuldade das comunidades de conseguirem realizar seus movimentos de prevenção, né? Muitas comunidades, depois de começar a acontecer incêndios no Xingu, que é uma coisa muito recente e resultado do desmatamento, né, provocado pelo movimento de ocupação dessa região, né, eles começaram a se habituar, né, se habituaram a refazer muitas conversas entre comunidades como um mecanismo de prevenção e planejamento para o uso do fogo no território, né? Então, as possibilidades de contágio pelo Covid influenciaram muito também esse movimento interno das comunidades em procurar, em desenvolver seus planos aí para evitar os incêndios florestais, né? Então, a gente tem uma situação dupla, que é um ano de clima propenso aos incêndios, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem esses problemas ligados à contratação das brigadas e também das comunidades em se comunicarem para se prepararem para os incêndios que poderiam vir, né? Claro. Aline, fala para a gente agora sobre essa atuação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente sabe que não é uma instituição do campo que atua diretamente nesses territórios, mas o Fundo Brasil tem uma atuação bastante relevante nessa região do Xingu. Como que se dá esse apoio com esses grupos de defesa de direitos? Como eles, inclusive, podem acessar esse apoio que o Fundo Brasil fornece? Explica para a gente. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer a presença aqui e a disposição, Thalita, sempre de conversar com esses temas que são, né, sobre esses temas que são tão caros para nós. O Fundo Brasil, desde os seus primeiros anos de atuação, reconhece que o Xingu é uma região de conflito intenso, de disputa por terras e que causam invariavelmente violações de direitos humanos, né? Então, nós estamos falando de povos indígenas que têm suas terras continuamente invadidas, populações ribeirinhas com deslocamento forçado, privadas de seu modo de vida, né, comunidades tradicionais no geral, e populações urbanas submetidas a racismo institucional com discriminação e violências contínuas. Além, né, desse processo que a gente está vivenciando esse ano das queimadas que já ocorreram, e continuamente, né, a gente conta com uma ausência de política pública do espaço do Estado brasileiro, para combater
essa destruição, né, no Xingu. Então, desde 2007, nós já contemplamos mais de 20 projetos de promoção e defesa de direitos escritos por grupos e organizações dessa região, da região do Xingu. Né? Atualmente, nós temos apoiado um projeto do Centro de Formação do Negro da Transamazônica e Xingu, destinado a reduzir o encarceramento da juventude negra na área de megaprojetos, como o Belo Monte e Belo San. E nós também temos o projeto da Associação Yamaricuma das Mulheres Xinguanas, que realiza a formação política e articulação pelas mulheres do Parque Indígena do Xingu. Nós também temos, né, o Mutirão pela Cidadania e o Movimento Xingu Vivo para Sempre, da qual, inclusive, a Josefa, que está aqui hoje conversando e nos ensinando, faz parte, que apoia continuamente as populações ribeirinhas desalojadas. Né? A gente sabe que nem todos esses apoios são diretamente ligados às queimadas, mas a gente entende que o fortalecimento dos grupos de defesa de direitos humanos e da sociedade civil ajudam a combater esse crime também. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós selecionamos projetos via edital e que em dezembro nós teremos mais um edital geral. Mas eu queria também avisar para as organizações indígenas, né, da Amazônia e para os defensores de direitos humanos que nesse momento estão se vendo afetados pelo combate às queimadas e também muitas vezes sofrendo violação de direitos por sua atuação em defesa socioambiental, que nós temos o Fundo SOS Amazônia, que é destinado às necessidades emergenciais de defesa da terra, do território e da vida das pessoas, mas que nós temos também um fundo emergencial, que apoia defensores e defensores de direitos humanos que têm suas vidas ameaçadas. A gente sabe que, infelizmente, além dessas situações emergenciais como as queimadas, também muitas vezes as pessoas sofrem ameaças de vida no combate a essas violações e a gente queria colocar o Fundo Brasil à disposição dessas pessoas, porque nós temos como objetivo viabilizar medidas de proteção aos indivíduos, seus familiares e círculos mais próximos. Então, nesse sentido, a gente queria colocar, nesse momento atual, esses dois fundos à disposição, esses dois fundos emergenciais que ficam no site do Fundo Brasil, e também dizer que no final do ano a gente tem o edital geral e que seria muito importante para nós que nós recebêssemos inscrições de grupo dessa região, tendo em vista essa parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo de quase 14 anos. Claro. E nesse caminho que a Aline coloca de ações da sociedade civil para, de alguma forma, resolver ou amenizar problemas da região, José, eu queria que você comentasse como que a sociedade civil tem enfrentado essas situações, o que é preciso para potencializar, de fato, ações de resguardo dessas populações, de resguardo do território. O que é preciso? Então, as organizações, normalmente aqui, elas organizadas, elas formam uma teia, né? Nós temos o movimento Xingu Vivo, no qual a maioria das pessoas que compõem faz parte de populações tradicionais, são ribeirinhos pescadores e povos indígenas de outras regiões e moradores também daqui da cidade. A nossa coordenadora, moradora da cidade de Altamira e outras pessoas. Então, o movimento Xingu Vivo, ele se enquadra dentro de um grupo que acolhe as mulheres vítimas da violência, vítima também de projetos de desenvolvimentismo, que nem foi a hidrelétrica de Belo Monte, que impactou, desterritorializou muitas famílias e a maioria delas, claro que mulheres, né? E o movimento Xingu Vivo, ele faz esse acolhimento. Então, ele encaminha para os órgãos no qual possam dar um subsídio, um fortalecimento para aquelas pessoas que foram impactadas, que nem a gente tem essa extensão de trabalho com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado. Então, a sociedade no qual se organiza aqui dentro desse movimento, ela tem essas ações ligadas a diversos viés de denúncia, né, a respeito das violações de direitos humanos.
e o Xingu Vivo, coletivo de mulheres, também um outro fórum no qual participa os ribeirinhos, que é o Conselho Ribeirinho também, no qual eu faço parte, que vem denunciando todas essas violações ocasionadas pela obra de Belo Monte. E também nós temos um outro grupo, que são os moradores da Volta Grande do Xingu, que vem denunciando a possível instalação de Belo-San, né, que daí traria esse impacto semelhante ao que é a hidrelétrica de Belo Monte, de desterritorializar, desapropriar as famílias, também o processo de criminalização dos defensores, no qual eles criminalizam os moradores da terra como eles fossem os invasores, sendo que os invasores são eles que estão chegando ali e expulsando os moradores. Então, o papel do movimento Xingu Vivo é esse, junto com alguns outros fóruns de defesa. Claro, papel importantíssimo. Kátia, eu queria saber de você como que agora, quais são as estratégias de fato para enfrentar esse desmatamento causado pelo fogo, por conta das queimadas? Como fazer depois que é passada essa temporada, que a gente consiga inclusive ter essa perspectiva de que esse momento vai passar? E para além disso, de certa forma ingenuidade achar que depois do que a gente passou com a Amazônia no ano passado, a gente não teria repetição desse cenário, de tudo isso nesse ano? Porque isso, além da Amazônia, agora a gente tem o Pantanal também. Então, assim, a gente vai esperar ano que vem tudo isso acontecer de novo? Bom, a perspectiva para esse ano, né? Esse ano o fogo está baixando, né? Acabou de chover no sábado, a gente está acompanhando dia a dia esse movimento, então as chuvas já abrandaram bastante os incêndios de lá. Existe um movimento interno, né, dos indígenas para a restauração de várias áreas afetadas, né, mas a gente não consegue remediar no curto prazo o prejuízo que isso causa, né, isso causou, né. O impacto do incêndio desse significa na economia dessas sociedades algo muito forte, né? Você vai perder madeira para fazer casa, grande parte dos materiais de construção de casas, das casas tradicionais, são afetados com esses incêndios, grande parte da medicina tradicional são afetados por esses incêndios, e a regeneração não virá tão rápido num fogo severo como foi, né? O que a gente sabe é que existe uma medida de fogo que é até regeneradora de ambientes, mas não esse que passou, né? E a perspectiva que a gente tem é que, por condições climáticas, essas situações voltem a se repetir cada vez mais, né? Isso significa que essas regiões vão ter que se preparar de outra forma, né? Por questão das condições climáticas e pelas pressões de uso da terra, né? Elas vão se repetir. Para além da necessidade de fiscalizar seus territórios, essas regiões sujeitas ao desmatamento, né? Essas comunidades indígenas, durante um bom tempo, foram parceiras, né, das instituições de fiscalização como o IBAMA, de fiscalizar as invasões nos territórios do Xingu. O território do Xingu, há um bom tempo, não assistia, né, esses processos de invasão, mas a gente está vendo no oeste do território, existe ali algumas entradas de tentativa de madeira, pescadores e esse tipo de coisa, né? Então, é necessário um fortalecimento das medidas de fiscalização do território, mas também medidas de prevenção aos incêndios, né? O fogo é uma ferramenta muito importante para os indígenas, insubstituível ainda, né? Muitas das práticas tradicionais são baseadas no fogo, e nesses territórios, o que vem acontecendo é que o processo de desmatamento, que não está dentro do território, no caso do Xingu, ele provocou o ressecamento da floresta, e por isso os incêndios estão acontecendo, né? Nos anos 2000, os incêndios não aconteciam, começaram a acontecer, na verdade, né?
De 2000 para 2010, o efeito de borda do desmatamento foi o que começou a provocar esses incêndios, né, e a capacidade de amortecimento da floresta para um evento de fogo foi diminuindo em função do desmatamento. Então, o que a gente tem nessa situação do território indígena no Xingu é que os índios estão privados de realizarem suas práticas por conta do ressecamento que o desmatamento provocou, né? E por isso eles estão se adaptando. Existe um forte movimento interno das comunidades de mudar muitas das suas práticas, adaptar suas práticas para que não ocorram incêndios, mas esses processos, num ano como esse, e numa situação de governo como essa, ficaram afetados. Então, o que a gente precisa é que o suporte e apoio, né, para que essas atividades continuem acontecendo, tenham possibilidade de acontecer e se fortaleçam, né, para que eles consigam se precaver de eventos como esse. Né? Claro. Aline, só para encerrar, quem quiser conferir os editais, inclusive do Fundo Brasil, é só entrar no fundobrasil.org.br. Isso. No nosso site você encontra todos os projetos que nós apoiamos. E acho que eu queria terminar reforçando, eu acho que pela fala da Josefa e da Kátia, a importância de fato que a gente tem investimentos de longo prazo, né, nessa região. Muitas vezes a população, principalmente do Sudeste, que está afastada da região do Xingu, e quem está afastado dessas regiões, só olha para essas regiões quando tem tragédia, né? Mas é importante a gente ressaltar que tem defensores e defensores de direitos humanos, povos e comunidades tradicionais que cuidando do meio ambiente, que precisam de um apoio, né, ao longo do ano e para que essas tragédias deixem de acontecer, para que a gente não volte só nossa energia para apoiar nesses momentos de tragédia ou para se penalizar, mas para apoiar a sustentabilidade desses grupos, apoiar esse trabalho que essas organizações como o Movimento Xingu Vivo, o Instituto Socioambiental e o Fundo Brasil vem fazendo ao longo de décadas, né, para cuidar dessa região. E eu queria reforçar, então, que vocês conheçam o que a gente está falando aqui, que vocês entrem no site do Fundo Brasil, conheçam nossos projetos e conheçam também as lideranças dessa região e as soluções que elas têm apresentado para o território do Xingu. É isso. A Aline Andrade, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Kátia Ono, do Instituto Socioambiental, e a Josefa Oliveira, do Movimento Xingu Vivo para Sempre. Muito obrigada pelo panorama importantíssimo que vocês trazem para a gente e apontando também formas de superar tudo isso que está acontecendo, que deixa a gente realmente bastante tristes em ver essa situação aqui no país. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para vocês e até uma próxima. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Obrigada.